Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado, nos acompanhando. É sempre um motivo de alegria, de gratidão a Deus, saber que você todos os dias acessa esse canal para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Aqui eu compartilho meu devocional, né? O tempo que eu faço aqui diariamente, passo para você, compartilho com você algo e tem sido muito proveitoso para a minha vida e eu espero que tenha sido também para a sua. Quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Hoje nós vamos ler versículos 4 e 5 novamente, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, falando um pouquinho sobre a forma de ministério, de contato do apóstolo Paulo na sua primeira viagem missionária. Versos 4 e 5 diz: enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Pensar um pouquinho sobre isso, sobre o apóstolo Paulo, então, anunciando a palavra de Deus. Os versículos 4 e 5 nos falam Paulo anunciando a palavra de Deus e empregando os métodos mais adequados. Eu gosto muito de estudar Atos dos Apóstolos e ver como Paulo desenvolvia o ministério, como Paulo usava os métodos para chegar até as pessoas, para comunicar a palavra e o amor de Deus. Paulo não ousava mudar a mensagem, porque a mensagem ela não muda, mas Paulo era audacioso na escolha dos métodos que ele usava para que a mensagem chegasse. Isso é uma forma muito sábia. Nós precisamos ter sabedoria na escolha da maneira com que essa mensagem vai chegar nas pessoas, como alcançar. Mas a mensagem não pode mudar. Infelizmente, hoje muitas pessoas estão adulterando a palavra, mudando a mensagem para que seja a mensagem mais agradável aos ouvidos, uma mensagem que agrade ao público. Nós não fomos chamados para mudar a mensagem, mas nós temos a sabedoria e o direcionamento de Deus para usar os métodos, os meios. E Paulo nos dá essa lição aqui. Em Salamina, os líderes anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Foi o início aqui. Ali estavam os judeus, os gentios, os prosélitos, que reuniam ali para estudar a lei. Eram pessoas tementes a Deus, eram pessoas piedosas, eram pessoas que já estavam preparadas para receber a revelação de Deus por meio do Evangelho. E Paulo e Barnabé, eles eram muito consistentes no método de pregar nas sinagogas. E você vai ver nos estudos aqui em Atos dos Apóstolos que essa maneira ela acaba sendo muito utilizada frequentemente, um padrão usado por ele. Ir às sinagogas para pregar. Capítulo 13, versículos 14, versículo 43, capítulo 14, versículo 1, capítulo 16, versículo 13, capítulo 17, versículos 1 e 10, capítulo 18, versículo 4 e 19, capítulo 19, versículo 8, capítulo 28, versículo 17, todos esses textos, Paulo na sinagoga para pregar o evangelho ali, onde eles estavam estudando a lei, mas Paulo chega ali. Paulo não somente seguiu o princípio de primeiro é o judeu, mas também dava sentido prático ao estabelecer um ponto de contato naquela localidade para que o evangelho pudesse ser pregado. Irmãos, isso é tão precioso e tão importante para nós. Nós precisamos de ponto de contato para atingir com eficácia as pessoas. Nós precisamos compreender de fato a Bíblia e precisamos compreender o povo ao qual nós estamos pregando e trabalhando com eles. Isso o Espírito Santo de Deus que dá essa direção. Nós precisamos conhecer o texto e o contexto. Precisamos ler as Escrituras, mas também precisamos ler a cultura. Nós precisamos aproveitar as portas abertas da cultura, mesmo que religiosa, como Paulo aqui, para anunciar o Evangelho. Isso é um gesto de sabedoria. A gente precisa estar aberto e disposto para a direção do Senhor em como fazer, onde ir, a forma de trabalhar. E é algo que eu acho muito precioso, olhar na palavra de Deus, e nós precisamos disso.
Não há métodos, eu posso dizer, métodos congelados, endurecidos que você tem que aplicar e tem que ser assim. Quantas discordâncias existem hoje no meio das igrejas, não é? Por métodos. Mas um método que funciona no sul não vai funcionar no norte. A forma de agir no nordeste é diferente da forma de agir no sudeste. Cada localidade, a forma do Brasil é diferente da forma da Europa, da América, da Europa, da África, enfim. Nós precisamos entender. A mensagem não muda, a palavra é a mesma. Mas o método, a forma de chegar, ela precisamos estar muito atentos à direção do Senhor, analisando o lugar onde nós estamos. Por isso que às vezes nós precisamos tomar muito cuidado quando olhamos uma coisa, ainda mais hoje, né, tempo de internet, onde você vê tanta coisa acontecendo. Mas lá funciona tão bem, mas vamos analisar o texto e o contexto, não é? Que Deus possa nos fazer sensíveis à direção dele. A forma de trabalhar. Não é porque funcionou com alguém que vai funcionar com o outro, não é? Que o Senhor possa nos capacitar e buscar nele a direção, a sabedoria, para nos portar como cristãos, para trabalhar no Evangelho, para falar de Cristo. Busque a Deus. Talvez aquela pessoa que você quer falar de Cristo aí, você não sabe como falar ainda, já tentou de algumas formas que você viu e não funcionou. Peça a Deus a sabedoria, analise bem. Deus vai te orientar a forma de fazer isso para a glória dele. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar em mais um estudo.